Olá! Que bom ver você outra vez aqui com a gente. Estamos iniciando o segundo ano do ensino médio de física. Espero que você possa aprender muitas coisas para aplicar na sua vida prática e profissional. Durante esse período, vamos conhecer um pouco mais sobre energia. Isso inclui a lei de conservação da energia e os tipos de energia: potencial, gravitacional, elástica e mecânica. Vamos ver também o que significa a potência de uma força e como a segunda lei de Newton relaciona a força e a aceleração de um corpo. Vamos estudar ainda o que é a quantidade de movimento, como o impulso está relacionado com a força que aplicamos sobre um corpo e o que são colisões elásticas e inelásticas. Até praia está no nosso programa. Isso para conhecer as funções reais do calor e temperatura e as mudanças de estado da matéria. Como ocorre a dilatação térmica dos sólidos e líquidos e qual a importância do estudo dos gases são questões que vamos abordar nas próximas aulas. Conto com você para me acompanhar até o final dessa matéria. Lembre-se, você é a peça-chave desse estudo. Vamos começar? Olá, estudantes de física! No nosso dia a dia, utilizamos vários objetos para dificultar ou facilitar os processos de aquecimento e resfriamento. São objetos como recipientes de barro, ferro e isopor, além do fogão, da geladeira, do ar-condicionado e da estufa. A parte da física que se preocupa com esses processos é a termologia, também chamada de termofísica. A termofísica estuda as relações de troca de calor e as manifestações de qualquer tipo de energia capaz de produzir aquecimento, resfriamento ou mudanças no estado físico dos corpos. Calor e temperatura são dois conceitos muito utilizados pela termofísica. A temperatura é a grandeza física que é associada ao estado de agitação das partículas que formam os corpos. Não dá para confiar apenas na sensação térmica para medir o grau de agitação dessas partículas. Essa é a função dos termômetros, que são instrumentos que nós utilizamos para medir a temperatura dos corpos. Fisicamente falando, não é correto dizer estou com calor, porque o calor é uma energia térmica em trânsito que flui de um corpo para outro devido à diferença de temperatura que existe entre os corpos. Saber a diferença entre calor e temperatura é fundamental para estudar a termofísica. Um dos fatores que nós utilizamos para analisar os fenômenos térmicos que acontecem com os corpos é a temperatura. O termômetro é o aparelho utilizado para medir o aquecimento de um corpo. Existem 3 tipos de escalas para medir a temperatura: a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. É possível estabelecer relação entre as 3 escalas. Para fazer isso, existem 2 fórmulas. A primeira relaciona a escala Celsius e Fahrenheit. A fórmula é a seguinte: a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual à temperatura em graus Celsius dividido por 5. A outra fórmula é assim: a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. O calor é uma energia térmica que pode ser transferida de 3 formas: por condução, irradiação ou convecção. Na condução, corpos com temperaturas diferentes buscam o equilíbrio térmico. As moléculas do corpo mais quente transferem energia para o corpo mais frio. A transferência de calor por irradiação acontece através das ondas eletromagnéticas. A convecção é um fenômeno que acontece com gases e líquidos. O aquecimento heterogêneo dessas substâncias dá origem às correntes ascendentes e descendentes. Uma leva a parte fria para baixo e a outra faz com que o calor suba.
É importante lembrar que os corpos reagem de forma diferente quando são aquecidos. Os conteúdos da física são muito importantes para compreender fenômenos naturais, como a transferência de calor entre os corpos. A temperatura é a grandeza física que facilita o entendimento das sensações de quente e frio. Essa grandeza está associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. A temperatura é um valor numérico que representa o estado da agitação térmica de um corpo ou substância. Quanto maior a energia cinética, maior a temperatura de um corpo. Dois corpos com temperaturas diferentes vão sempre buscar o equilíbrio térmico entre eles. Para fazer isso, acontece uma transferência de energia térmica. O corpo que está com maior temperatura transfere energia para o corpo que está com menor temperatura, até alcançar o equilíbrio térmico. Este trânsito de energia é chamado de calor. Esta parte da física é muito interessante, né? Agora é com você. Revise os conteúdos e coloque em prática o que você aprendeu. A gente se encontra na próxima aula. Olá, estudantes de todo o Brasil. Você já reparou como a física está presente no cotidiano? Por exemplo, uma colisão entre dois carros no trânsito é um objeto de uma análise física, assim como aquela bola de sorvete que o menino deixa cair no chão. A física também está presente nos jogos e nos esportes em geral, como podemos ver no futebol. Quando a bola é chutada contra a trave do gol, ela pode voltar na mesma direção ou tomar outra direção qualquer. E o que acontece quando um tenista rebate a bolinha? Ou o que pode acontecer quando uma bola numa mesa de sinuca é jogada para se chocar com a outra? Será que os mestres da sinuca têm sorte ou conhecem um pouquinho sobre colisões? Pois esse é o foco da nossa aula, as colisões. Elas podem ser classificadas como elásticas ou inelásticas. Também vamos aprender sobre a conservação da quantidade de movimento. Bons estudos! Alguns esportes mexem com a emoção mais que outros. Por exemplo, os esportes radicais. Para estudar física, vamos falar de um bem específico que surgiu numa ilha do Pacífico Sul. Diz a lenda que uma mulher traiu o marido e precisou arranjar uma maneira de fugir dele. Então, subiu na árvore mais alta que encontrou com uma videira amarrada aos tornozelos. O marido foi atrás dela, mas não conseguiu alcançar a mulher porque ela saltou da árvore. Como ela estava presa pelos pés, nada lhe aconteceu. O mesmo não se pode dizer do marido, que saltou atrás dela, mas sem a videira. Essa lenda conta a origem do esporte denominado bug jump, onde uma pessoa salta de lugares altos com os pés presos com um cabo elástico. O cabo é longo e a duração da queda também. Logo, a força resultante é fraca. Por isso, o praticante desse esporte tem uma chegada próxima do solo bastante suave. Os esportes oferecem belíssimos exemplos para a física. Jogos como tênis, futebol e sinuca mostram os efeitos possíveis de alcançar ao provocar colisões elásticas frontais ou laterais. Na colisão elástica, a energia mecânica e o movimento linear dos corpos envolvidos permanecem os mesmos antes e depois da colisão. O bug jump é um exemplo da conservação da quantidade de movimento. Tanto a quantidade de movimento como o impulso são grandezas vetoriais que precisam de módulo, direção e sentido para serem calculados. Quando um carro de corrida perde o rumo e colide contra o muro de concreto, temos uma colisão inelástica, onde não ocorre conservação de energia mecânica, somente conservação da quantidade de movimento. Após o choque, os corpos seguem juntos, como se fossem um só. Assim, a massa é igual à soma das massas dos dois corpos antes do choque. A gente se encontra na próxima aula.
Olá, estudantes de física! A temperatura de um corpo está associada à agitação das moléculas. Quando a temperatura sobe, aumenta a agitação e a distância entre as moléculas, e o corpo se expande. Isso acontece quando não tem forças externas que impedem a expansão. Se o aumento da temperatura produz expansão do corpo, uma redução da temperatura vai provocar a diminuição do volume. Esse fenômeno é chamado de contração. Em geral, é difícil perceber a expansão térmica dos corpos. Quando uma barra de ferro com 1 metro de comprimento a uma temperatura de 0 grau é aquecida a 100 graus, o comprimento dela vai aumentar 1 milímetro. A Torre Eiffel, que fica em Paris, é feita de aço e tem altura aproximada de 320 metros. A altura da Torre Eiffel pode variar 11 centímetros entre um dia com temperatura ambiente de 0 grau e outro com 30 graus. Quer ver só como a física faz parte da nossa vida? Podemos encontrar exemplos da dilatação dos sólidos e dos líquidos no nosso dia a dia. Às vezes, a tampa do vidro de conserva ou de geleia emperra e a gente não consegue abrir. A solução é colocar o vidro dentro de um recipiente com água quente. A tampa é feita de metal e o metal se dilata mais que o vidro quando sofre aumento de temperatura. É só tirar o vidro da água quente que a gente consegue abrir a tampa sem muita força. O aquecimento de um sólido provoca o aumento das 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Para conhecer a dilatação do corpo em apenas uma dimensão, como o comprimento, calculamos a dilatação linear. Para saber a dilatação de 2 dimensões, calculamos a dilatação superficial. E das 3 dimensões, é só calcular a dilatação volumétrica. Continue pesquisando sobre o assunto e fique atento às fórmulas. A dilatação térmica pode acontecer com todos os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. Essa dilatação é comprovada através de instrumentos. Quando uma pessoa está com febre, aumenta a temperatura do corpo. Para comprovar isso, é só medir a temperatura com um termômetro clínico. Em caso de febre, o filete de mercúrio que tem dentro do termômetro se dilata mais do que quando a pessoa não está com febre. A dilatação térmica se dá através da agitação das moléculas. Ao aquecer um corpo, as moléculas vibram mais e precisam de mais espaço. É o que acontece quando muitas pessoas dançam em um salão. Se a dança tiver passos mais amplos, os dançarinos vão precisar de mais espaço para a execução dos passos. A gente se encontra na próxima aula. Olá, alunos! A Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, provocou uma transformação radical no mundo. Alterou o modo de produção de bens e acelerou o progresso em vários campos da inteligência. A física ganhou destaque porque foi a partir dos conhecimentos dessa ciência que ocorreram grandes mudanças na vida humana. Podemos citar o funcionamento das máquinas a vapor. Além disso, assim como hoje, havia na época também a necessidade de buscar novas fontes de energia. Formulações conceituais a partir da energia potencial começaram a ter relevância para as novas teorias. Com isso, associando as ideias de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia potencial é a interação entre o objeto submetido à força e outro ponto de referência. Ao ser submetido à força, a energia potencial, que pode ser gravitacional ou elástica, converte-se em movimento, em energia cinética. Relaxe e veja que estudar física não é tão difícil. A energia potencial pode ser entendida como a capacidade de um corpo de se mover. Em física é chamada de trabalho. Imagine um batistaca. Como ele funciona? De onde vem tanta força? O batistaca funciona pelo princípio da energia potencial gravitacional, ou seja,
O peso da extremidade do guindaste, ao ser erguido até a altura máxima, possui uma energia potencial gravitacional. Quando o peso é solto e a força gravitacional atua livremente, esse deslocamento do peso é chamado de trabalho da força gravitacional. Assim, a energia potencial gravitacional é dada pelo produto do peso pela altura da queda do corpo. Vamos falar sobre outra forma de energia potencial. Imagine uma mola fixa e um objeto comprimindo essa mola. O que acontece quando esse objeto é solto? Ao ser comprimida por uma força, a mola sofre uma deformação. Nesse processo, o sistema acumula energia potencial, que quando produzida por uma mola é chamada de energia potencial elástica. Ao liberar o sistema, a mola desloca o objeto à sua frente. É o trabalho da força potencial elástica. O ser humano busca compreender os fenômenos da natureza. Antigamente, esses fenômenos eram considerados causa divina, sinais dos deuses. Segundo a Bíblia, o arco-íris é uma manifestação da tolerância divina diante da insensatez humana. Você sabe que um corpo, quando largado de uma certa altura, próximo à superfície da Terra, ele cai. Pensava-se que isso ocorria porque o corpo buscava a Terra, que era o seu lugar natural. Hoje sabemos que o corpo se desloca até a superfície da Terra porque tem uma energia potencial gravitacional associada a ele. Foi a presença de irregularidades que levaram o homem a pesquisar causas não divinas para os acontecimentos. Assim surgiu a ciência. Para a física, assim como a queda dos corpos, o arco-íris pode ser explicado cientificamente. O corpo cai devido à ação gravitacional, enquanto o arco-íris resulta da dispersão da luz branca do Sol ao incidir na cortina de água formada pelas gotas da chuva. Mas a ciência está longe de explicar tudo. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Eles nasceram no Iluminismo do século XVII e na Revolução Industrial do século XVIII. Estou falando dos conceitos de mecânica, que no decorrer do século XIX foram aprofundados. Nesse processo histórico de amadurecimento do pensamento científico, Lavoisier enunciou a seguinte lei natural: a energia nunca é criada ou destruída, ela se transforma de um tipo em outro. Além disso, num sistema isolado, o total de energia existente antes de uma transformação será igual ao total de energia obtida após a transformação. Você pode ver como se dá a transformação de duas formas de energia: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, através da lei da conservação da energia. A lei de conservação de energia é uma lei natural a qual enuncia: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Por meio desse conceito, você pode desenvolver seu conhecimento. Então, bom trabalho, estude e relaxe. Tudo a seu tempo. Imagine um atleta da modalidade salto com vara. Ao correr, ele transforma parte da energia do organismo e da vara em movimento. Isso é, em energia cinética. Ao prender a vara no solo, ele a enverga até que a velocidade seja nula. Assim, ele transforma a energia cinética em energia potencial elástica para a vara. Em seguida, a vara volta à forma original, erguendo o atleta e transformando a energia potencial elástica em energia potencial gravitacional para ele. Ao atingir a altura máxima possível, o atleta solta a vara e ultrapassa o sarrafo. Nesse momento, a energia potencial gravitacional do atleta é transformada em energia cinética e ele cai sobre os colchões do outro lado. Note que no decorrer desse processo, nenhuma energia foi criada, apenas transformada. Ora de energia cinética para energia potencial, ora de energia potencial para energia cinética.
Esse fenômeno é dado pelo princípio da conservação da energia, para o qual a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. O atletismo apresenta bons exemplos do uso da energia, você não acha? Durante a primeira Revolução Industrial, o processo de produção foi alterado. Isso aconteceu por causa da utilização de máquinas, principalmente a máquina a vapor. Essa revolução propiciou um período de rápidas e profundas transformações de ordem social. A formação das grandes cidades em torno das fábricas recém-construídas, a classe operária e os primeiros problemas de poluição ambiental. A física também se desenvolveu bastante nessa época. Afinal, a compreensão do funcionamento das máquinas envolvia a energia consumida durante a utilização. O motor a vapor era o progresso, porém, só 10% da energia liberada na queima do carvão produzia energia mecânica para uma máquina trabalhar. No final do século XIX, o alemão Rudolf Diesel criou um motor para aproveitar quase 100% da energia. O protótipo teve o nome dele, o motor a diesel foi um sucesso. Nele, o ar é comprimido num cilindro até alcançar a temperatura suficiente para provocar a ignição do combustível injetado. A queima desse combustível faz o ar expandir-se novamente, movimentando o pistão do motor. Aproveitamento total em energia mecânica. A gente se encontra na próxima aula. Olá, companheiros da física! Vocês já ouviram falar em plasma? Plasma é o quarto estado da matéria. Difere-se dos sólidos, líquidos e gasosos por ser constituído de gás rarefeito, com íons positivos e elétrons livres. Ele corresponde a uma temperatura de dezenas de milhões de graus. Mas o estado plásmico de uma substância gasosa também pode surgir a temperaturas menores, em dependência da composição, estrutura e grau de rarefação do gás. Pode ser a chama de uma vela, uma descarga elétrica ou o jato de fogo de um foguete. Já o condensado de Bose-Einstein é um estado da matéria obtido em temperaturas muito próximas do zero absoluto, menos 273 graus Celsius, ou seja, temperaturas nas quais a agitação térmica da matéria praticamente cessa. Por fim, no estado gasoso, a força de coesão molecular é muito fraca. Assim, volume e forma são indefinidos. Nesse estado, a substância se distribui por todo o espaço disponível. No estudo dos gases, adota-se um modelo teórico simples, baseado no comportamento aproximado ao dos gases reais. Essa aproximação é cada vez melhor quanto menor for a pressão e maior a temperatura. As substâncias na fase gasosa possuem comportamento diferente dos estados físicos, líquido e sólido. No estado gasoso, as moléculas se movem como um enxame de abelhas enfurecidas. Por isso, para caracterizar a situação de uma certa porção de gás, existem três grandezas importantes: a pressão, o volume e a temperatura. Essas grandezas são chamadas variáveis de um estado do gás, porque os gases, desde que estejam bastante rarefeitos e acima das respectivas temperaturas críticas, obedecem à lei geral dos gases. Pressão vezes volume, dividido pela temperatura, é igual a uma constante. Um gás é dito ideal quando obedece exatamente a essa lei. Às vezes ocorre que, durante uma transformação do gás, uma das variáveis de estado fica constante. Assim, temos três tipos de transformações particulares: isotérmica, isobárica e isocórica. A transformação isotérmica ocorre quando a temperatura é constante. A isobárica, quando a pressão fica constante. E isocórica, quando o volume permanece constante.
Em meados do século XIX, com base em outros estudos, o físico francês Émile Clapeyron estabeleceu uma relação entre as 4 variáveis físicas de um gás. São elas: a temperatura, a pressão, o volume e o número de mols. Estudando o comportamento de massas e gases diferentes, concluiu que a constante é proporcional ao número de moléculas do gás e não à massa do gás. A massa molar de um elemento é a massa de 1 mol do átomo desse elemento, e a massa molar de uma substância é a massa de 1 mol de moléculas dessa substância. Assim, dada uma amostra de uma massa de um elemento ou substância, o número de mols de átomos ou moléculas da amostra é: número de mols é igual à amostra de massa dividida pela massa molar. A relação conhecida pelo nome de equação de Clapeyron é descrita da seguinte forma: PV igual nRT, onde N é o número de mols de moléculas e R é uma constante, que tem o mesmo valor para todos os gases. Por isso é denominada constante universal dos gases ideais. Perceba que cada conceito é importante na compreensão dos fenômenos que envolvem os gases. Afinal, eles não têm volume determinado e quase todos são invisíveis. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Você sabe o que significa a palavra impulso? Podemos definir impulso como um desejo repentino de fazer algo, força ou estimulação repentina. Fisicamente, o impulso está relacionado com a intensidade de força que aplicamos sobre um corpo e o intervalo de tempo que deixamos a força agir. Por exemplo, ao empurrar uma mesa, eu aplico uma força sobre um corpo por um determinado tempo. Agora, se eu aplicar a mesma força, mas pelo dobro do tempo, o que acontece? Você vai perceber que quanto maior o tempo de aplicação da força, maior será o efeito produzido por ela. No caso, maior será o deslocamento da mesa. Isso é o impulso de uma força. Ela está presente em atividades que você nem imagina. Por exemplo, quando um malabarista num trampolim cai sobre a rede, ou quando boxeadores acertam golpes no oponente, ou até mesmo quando jogadores de bilhar acertam tacadas na bola. Ao bater uma bola contra uma parede, ela pode sofrer uma deformação elástica. Isso faz ela voltar numa velocidade com valor praticamente igual ao do início do choque com a parede. O tempo que a parede age sobre a bola determina a força média que ela vai exercer sobre a bola e vice-versa. Colisões que ocorrem em intervalos de tempos curtos resultam em interações muito fortes. Em intervalos de tempos maiores, a intensidade das interações é menor. O produto da força aplicada pelo intervalo de tempo transcorrido é chamado de impulso de uma força. Os trapezistas ficam protegidos por uma rede de segurança logo abaixo deles caso sofram queda durante a apresentação. Por que o trapezista não se machuca quando cai na rede? E por que, ao cair no chão, ele pode morrer? O impulso nas duas situações é o mesmo. Porém, a interação do trapezista com a rede é mais lenta, ou seja, o tempo de ação da rede é maior sobre o trapezista. A interação da pessoa com o chão ocorre em milésimos de segundo. Assim, a força gerada é muito menor na colisão com a rede, o que não causa danos ao trapezista. Lembre-se, força é o agente capaz de modificar a forma de um corpo, causando deformações, ou modificar o movimento de um corpo, acelerando-o ou retardando-o. E o impulso mede a força aplicada num determinado intervalo de tempo.
Um corpo terá recebido o impulso de uma força sempre que uma força agir sobre ele. Ou seja, impulso é igual a força vezes variação do tempo. Por exemplo, quando você chuta uma bola no jogo de futebol, temos a ação de uma força entre sua perna e a bola num pequeno intervalo de tempo. Isso faz com que a bola seja impulsionada. O impulso tem a mesma direção da força. Ele pode ser positivo ou negativo. E quando a resultante das forças que atuam sobre um determinado corpo for nula, o impulso também será nulo. A gente se encontra na próxima aula. Olá, caro aluno, cara aluna. Você já sabe que o impulso é determinado pelo resultado de uma força pelo intervalo de tempo da ação dessa força sobre o corpo. Agora, vamos ver como ocorre a transmissão do movimento entre os corpos. Sabe quando você joga aquela pelada de final de semana com os amigos? Você é derrubado na área e é pênalti. Vai para a cobrança, coloca a bola na marca do pênalti e parte para o chute, sem paradinha. No momento em que você bate na bola, temos transmissão de movimento entre os corpos. Viu só? É a física batendo um bolão, mas isso não acontece em outras situações do nosso cotidiano. Por exemplo, no movimento de um barco à vela, no jogo de bilhar ou quando um projétil de uma arma de fogo é disparado. A grandeza física relacionada a esse fenômeno é denominada quantidade de movimento. É preciso estudar a relação dela com o impulso e também como a conservação dessa grandeza é importante na resolução dos problemas relacionados ao movimento dos corpos. Vamos lá? A transmissão de movimento entre dois corpos ocorre através da transferência de impulso. Isso acontece quando esses corpos entram em contato. Quando você vê um barco à vela no mar, pensa que o vento impulsiona as velas, transmitindo movimento ao barco. No jogo de bilhar, quando as bolinhas se batem, uma transmite movimento à outra. Mas você já imaginou como isso é possível? A grandeza física associada a esse movimento é denominada quantidade de movimento. O valor dela é definido através do produto da massa pela velocidade do corpo. Através da conservação da quantidade de movimento, os sistemas isolados de forças externas mantêm essa grandeza constante ao longo do movimento. Isso permite resolver uma série de problemas envolvendo o movimento dos corpos. Então, bom trabalho, estude e relaxe. Tudo ao seu tempo. Estudar física é explicar de maneira científica os fenômenos que acontecem ao nosso redor. E esse aprendizado é como uma colcha de retalhos, onde encaixamos os pedaços que há muito tempo já estavam prontos. Tudo que você aprende será útil não apenas para o entendimento da física, mas para o aperfeiçoamento do seu raciocínio lógico. Através desse entendimento, você pode desenvolver uma melhor compreensão dos fatos. Lembre-se,
Ao aplicar uma força sobre um corpo em repouso, ele pode adquirir movimento. A velocidade do móvel será proporcional à força aplicada e à resistência imposta pelo corpo através da massa dele. Os efeitos dessa força também vão depender da duração do tempo que a aplicamos. Lembre-se também que podemos transferir o movimento de um corpo a outro, através do contato entre eles. E assim, vamos costurando nossos retalhos, montando a coxa de nosso aprendizado em física. A gente se encontra na próxima aula. Olá, estudantes! Hoje em dia é bastante comum as pessoas tirarem fotos à noite em completa escuridão, com câmeras fotográficas especiais. Você já pensou como isso é possível? A rigor, não há nenhuma diferença entre a foto tirada à noite e outra tirada durante o dia. O processo é o mesmo. O que muda é o filme, que é sensível a radiações infravermelhas, cujas frequências estão abaixo do limite do espectro visível. São radiações térmicas emitidas pelos corpos existentes no universo. Assim, o filme registra uma pequena parte do calor emitido pelo corpo. Essas radiações não podem ser vistas pelo ser humano, pois as células da retina são incapazes de detectá-las. Essas radiações desempenham um papel essencial para aprimorar a compreensão do conceito de calor e também dos processos pelos quais ele se transfere de um corpo para o outro. A matéria pode existir em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Em geral, dependendo das condições de temperatura e pressão, uma substância pode se apresentar em qualquer uma das 3 fases. Além disso, sob determinadas condições de temperatura e pressão, uma substância pode passar de uma fase para outra. Na fase gasosa, as moléculas se movem livremente e a substância não apresenta forma nem volume definidos. Na fase líquida, as moléculas ficam próximas umas das outras e se movem com certa facilidade. Na fase sólida, as moléculas estão dispostas em um arranjo cristalino, onde cada molécula tem uma posição fixa em torno da qual pode apenas vibrar. Por isso, os sólidos têm forma e volume definidos. Quando a substância absorve energia na forma de calor durante a mudança de fase, essa transformação é chamada endotérmica. E quando cede energia na forma de calor, é chamada exotérmica. Mas nem sempre a temperatura varia quando uma substância absorve ou perde calor, como é o caso de quando há mudança de fase. A física incorporada à cultura e integrada como instrumento tecnológico se tornou indispensável para a formação da cidadania contemporânea. Trata-se de um conhecimento que permite elaborar modelos de evolução cósmica e investigar os mistérios do mundo submicroscópico das partículas que compõem a matéria. E, ao mesmo tempo, permite desenvolver novas fontes de energia para uso da vida humana, transformar e criar novos materiais ou inventar produtos e tecnologias. Através desses conhecimentos, o aprendizado da física promove uma articulação de toda uma visão de mundo. É uma compreensão dinâmica do universo, mais ampla do que nosso entorno material imediato. Por isso, ela é capaz de transcender os limites temporais e espaciais. A física revela também uma dimensão filosófica, com beleza e importância que não devem ser subestimadas no processo educativo. A gente se encontra na próxima aula. Olá, pessoal! A termodinâmica estuda as relações entre duas modalidades de energia: a energia térmica, que é o calor, e a energia mecânica, que é o trabalho.
Ambas ocorrem durante determinados fenômenos, como a compressão e a expansão de um gás. As primeiras máquinas a vapor transformavam a energia térmica em trabalho. O vapor aquecido penetrava num cilindro empurrando um pistão que produzia o movimento desejado. O uso inicial dessas máquinas foi para movimentar bombas que retiravam água das minas. Depois foram usadas na indústria e tiveram um papel importante na Revolução Industrial. Mais tarde foram usadas para movimentar locomotivas e navios. A construção das máquinas a vapor impulsionaram o desenvolvimento da termologia no século XIX. Surgiu então a palavra termodinâmica, para designar o estudo da transformação do calor em trabalho e do trabalho em calor. Considere um sistema qualquer formado por um ou mais corpos. Ao fornecer uma quantidade de energia ao sistema na forma de calor, essa energia poderá ser utilizada de dois modos. Uma parte vai poder ser usada para o sistema realizar um trabalho, se expandindo ou se contraindo. Eventualmente, pode acontecer do sistema não alterar o volume, assim, o trabalho será nulo. Se o gás expandir, isso é, aumentar de volume, o trabalho será positivo. E se o gás for comprimido, o trabalho será negativo. A outra parte da energia será absorvida pelo sistema, transformando-se em energia interna. Dito de outro modo, essa outra parte da energia é igual à variação da energia do sistema. Eventualmente, pode acontecer que a energia seja igual a zero. Nesse caso, significa dizer que todo o calor foi usado para a realização do trabalho. A compreensão das relações entre energia e calor constituiu um importante marco para o desenvolvimento das ciências e para o progresso tecnológico. Lembre-se, a energia interna de um corpo é a soma das energias de todas as moléculas. Isso inclui as energias cinéticas e as energias potenciais, correspondentes às forças elétricas existentes entre os átomos ou moléculas. A primeira lei da termodinâmica pode ser definida por quantidade de calor é igual ao trabalho realizado mais a variação da energia potencial. Ou a variação da energia potencial é igual ao calor menos o trabalho. Assim, se o gás expandir, o trabalho será positivo. E se o gás for comprimido, o trabalho será negativo. A segunda lei da termodinâmica afirma: é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos converter integralmente calor em trabalho. A gente se encontra na próxima aula. Olá! Imagine a seguinte situação. Você tem duas máquinas que realizam o mesmo trabalho, porém em tempos diferentes. Qual você escolhe? Certamente a máquina que realiza o trabalho mais rápido, isto é, a máquina mais potente, certo? A potência média realizada por um trabalho é expressa pela divisão entre o trabalho realizado e o tempo de realização. Isso significa que a mesma quantidade de trabalho sendo realizada em um corpo pode produzir mais ou menos potência, dependendo do tempo em que esse trabalho foi realizado. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de trabalho é expressa em joules, a de tempo em segundos, e a unidade de potência é joules dividido por segundo, que é watt. Isso em homenagem a James Watt, que desenvolveu a máquina a vapor. Acredite, você utiliza essa unidade todos os dias. Um chuveiro tem uma potência entre 4.000 e 6.000 watts. Já um barbeador elétrico tem uma potência entre 8 e 12 watts. A segunda lei de Newton relaciona a força e a aceleração de um corpo.
também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Essa lei estuda a causa dos movimentos. O princípio mostra que um corpo em repouso necessita da aplicação de uma força para entrar em movimento. E para que um corpo em movimento pare, também é necessária a aplicação de uma força. Lembre-se que para um corpo ganhar velocidade, só depende da intensidade da força. Ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração adquirida pelo corpo. Algumas aplicações dos conhecimentos de potência e velocidade podem ser postos em prática quando pensamos em um elevador. Essa máquina é composta de um motor, um contrapeso e o local onde os objetos vão ser elevados. Se o motor não tiver potência suficiente, o elevador não subirá. Tudo só pode dar certo graças à segunda lei de Newton, que relaciona a força resultante em cada corpo. Não se esqueça, a potência é o trabalho realizado em um certo intervalo de tempo. É através da potência que é feito o diagnóstico da eficiência de máquinas, dependendo da finalidade. Dentro do Sistema Internacional de Unidades, a potência é expressa em watt. Mas saiba que existem outras unidades. O cavalo-vapor é utilizado na engenharia e possui potência equivalente a 736 watts. Já o horsepower equivale à potência de 746 watts. Parece meio confuso, né? Mas a utilização de potência e velocidade é muito comum no cotidiano. Afinal, sem ela, não poderíamos ao menos arrastar uma simples caixa. É por causa dessa relação que conseguimos diferenciar a potência entre duas máquinas. Acredite, isso pode fazer diferença até na hora de comprar um carro novo. Tome velocidade e potencialize seus estudos. A gente se encontra na próxima aula. Olá! O século XVII é considerado um dos mais importantes pela comunidade científica. Isso se deve à presença de estudiosos como René Descartes e Isaac Newton, que elaboraram ideias e teorias aceitas até hoje, como a mecânica clássica. A mecânica clássica é uma grande ferramenta para descrever os movimentos dos corpos macroscópicos. A cinemática e a dinâmica são as principais ramificações da mecânica clássica, que estudam o movimento dos corpos. Para isso, existem as equações de movimento que fornecem informações do comportamento do corpo, dando a precisão de uma informação num tempo posterior. Entender os princípios dos movimentos dos corpos foi um dos grandes desafios ao longo dos séculos. Nesse sentido, o estudo da conservação de energia e da conservação da quantidade de movimento dos corpos é fundamental. Estas grandezas estão muito presentes no nosso dia a dia, desde um empurrão em um balanço de um parquinho de criança até os mais sofisticados sistemas de freios dos meios de transporte. Saber como manipular essas equações pode facilitar nossas ações diárias. As três leis de Newton, lei da inércia, lei das forças e a lei da ação e reação são fundamentais para compreender a conservação da quantidade de movimento. A conservação de movimento é uma grandeza vetorial que relaciona as massas e as respectivas velocidades dos corpos de um sistema de medidas. Vários sistemas possuem essas características em que a quantidade de movimento é conservada. Para isso, é necessário que as forças externas ao sistema sejam nulas, uma vez que as forças internas não alteram a quantidade de movimento total. A aplicação desse estudo abrange várias áreas do conhecimento, desde a construção de uma mesa de bilhar com o melhor desempenho para um campeonato de sinuca até o estudo mais avançado de lançamento de foguetes. Imagine o quanto de combustível é gasto para colocar um ônibus espacial na órbita terrestre.
É preciso fazer uma combustão tremenda para vencer a ação da força gravitacional. Contudo, uma vez em órbita, devido às forças externas desprezíveis, é necessário um gasto muito baixo de energia. Isso ocorre por causa da conservação da quantidade de movimento, com a liberação de gases e partes móveis do foguete. A relação entre o impulso e a quantidade de movimento de um determinado corpo é dada pelo teorema do impulso. Este teorema ajuda a compreender o comportamento do movimento de corpos de diferentes massas, ou diferentes intensidades de forças que atuam nesses corpos em variados intervalos de tempo. Imagine dois automóveis com massas diferentes. Um caminhão de carga carregado de 45 toneladas e um carro de passeio pequeno de 1 tonelada. Se os dois estiverem numa estrada com a mesma velocidade, as quantidades de movimento serão bem diferentes, porque é preciso levar em consideração a massa de cada um dos veículos. A noção desta grandeza é fundamental nas construções das estradas. É preciso observar as devidas inclinações e acentuações do nível das curvas, melhorando a aderência e a estabilidade do veículo. Os trechos de frenagem devem respeitar as margens de segurança. Outro setor que também se utiliza da quantidade de movimento dos veículos é a engenharia mecânica, usada na construção e desenvolvimento de tecnologias para os sistemas de freios dos veículos. A gente se encontra na próxima aula. Olá, companheiros da física! Chegamos ao final do 2º ano do ensino médio de física. Para que nosso conhecimento não derreta no final, vamos relembrar o que aprendemos. Observamos que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E que a energia potencial gravitacional é dada pelo produto do peso pela altura da queda do corpo. Comprovamos que quanto maior a força exercida, maior é a aceleração adquirida pelo corpo. Descobrimos que numa colisão, como o que ocorre com as bolas de bilhar, uma transmite o movimento à outra. E que quanto maior o tempo da aplicação da força, maior será o deslocamento. E por fim, vimos que, dependendo das condições de temperatura e pressão, uma substância pode trocar de fase e que as 3 grandezas mais importantes são a pressão, o volume e a temperatura. Bom, espero que você tenha aproveitado cada novidade que aprendemos nesse percurso. Use no seu dia a dia e orgulhe-se do trabalho feito. Aguardo por você no último ano da nossa matéria. Até lá!